Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio, eu sou do Grupo de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo, da parte de movimentos sociais. A minha formação é como advogado e cientista político, e estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre a judicialização da política, esse importante tema para o curso de difusão de conhecimento da Fundação Perseu Abramo, que se constitui numa série de elementos que fazem a nossa reflexão, que fazem a gente pensar um pouco melhor sobre o mundo em que a gente vive, sobre as nossas ações no nosso dia a dia, a nossa militância política, social, que nos constitui enquanto partido, enquanto Fundação Perseu Abramo. O tema da aula de hoje é judicialização da política. O texto base utilizado para essa aula, para a gente pensar essa aula, é o livrinho da coleção O Que Saber, da Fundação Perseu Abramo. O livrinho chama Judicialização da Política, vocês vão receber isso em PDF também. E a gente separou essa aula num momento em que a gente vive, na situação e na atual conjuntura, como uma aula muito importante para se pensar o que está acontecendo no país. O processo de judicialização da política não é um processo novo no Brasil, mas nesse momento ele ganha um contorno muito grave, porque ele se coloca como um dos pilares para a instabilidade democrática que foi gerada no país após o golpe que resultou na retirada da presidenta Dilma do poder em 2016. E quando a gente pensa na judicialização da política, a gente precisa entender qual é o papel do Poder Judiciário no Estado. Todo mundo sabe que o Estado tem 3 poderes constituídos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses 3 poderes, eles funcionam no princípio da separação de poderes, que foi criado por Montesquieu. Esses 3 poderes funcionam de forma independente e autônoma entre si, para que você divida o poder do Estado em 3 instituições diferentes e elas se equilibrem. E elas se equilibram para poder compor e não gerar um poder excessivo e um poder extremo no Estado. Portanto, você tem nesse conceito de Estado o Poder Judiciário funcionando como um poder autônomo e independente. O que isso significa? Significa que a concepção de Estado moderno que nós temos e que o Brasil adota é uma concepção que vem da Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa todo mundo sabe que foi uma revolução burguesa. Portanto, o Estado moderno, ele também é burguês. Ele tem uma concepção de proprietários, traduzindo para os tempos atuais, de empresários que criaram um conceito de Estado à época na Revolução Francesa. É importante destacar que o princípio da separação de poderes, ele não necessariamente depende da democracia para sobreviver. Ele pode funcionar de forma autônoma e não precisa da democracia. A Constituição brasileira usa o modelo também da democracia representativa, junto com o princípio da separação de poderes, ela usa o princípio da democracia representativa, que foi um princípio consagrado na Constituição Americana, que é de 1776, e que tem como principal objeto a ideia de eleger representantes para que esses representantes toquem e digam quais são os rumos da nação de acordo com a vontade popular. A Constituição brasileira, no seu primeiro artigo, ela diz que todo poder emana do povo. E essa menção da Constituição brasileira tem total relação e total origem na Constituição americana, com a ideia de que o Estado se constitui a partir da vontade popular. Portanto, a democracia se transforma num dos pilares do Estado brasileiro com a Constituição de 88, junto com a ideia da separação e do princípio dos poderes. E aí você vai me perguntar, mas se todo poder emana do povo, como é que um juiz não eleito pode exercer um poder do Estado? E é exatamente esse é o ponto em que a gente começa a discutir aqui com vocês, porque a Constituição de 88, ela representou um acordo nacional, um grande acordo nacional de vontade popular com a Assembleia Nacional Constituinte, originária, ou seja, começou tudo do zero de novo o Estado brasileiro. O fundamento legal do Estado brasileiro começa praticamente do zero em 88. Esse processo foi muito importante para o país, porque o país vinha de 20 anos de uma total ruptura com a democracia, com um golpe militar que foi dado em 64 e que se estendeu até 1984, momento no qual passou-se a discutir a necessidade de se fazer e de se ter uma nova Constituição brasileira. É esse acordo de 88 e é este o fundamento do Estado brasileiro que nós precisamos entender nesse momento
para conseguir discutir a judicialização da política. Não havia, de nenhuma forma, a intenção do Constituinte, da Constituição de 88, de gerar e de transformar o judiciário num superpoder. Mas isso está acontecendo agora. E nós precisamos entender por que isso está acontecendo agora. O judiciário ele é criado para fazer a aplicação e a interpretação das leis, que são criadas pelo legislativo. E essa interpretação e aplicação das leis, que é o papel do judiciário, ela se dá exclusivamente em situações de conflito, em situações de confronto entre duas partes, ou entre o Estado e um ente privado, ou entre dois entes públicos. E é neste momento que a atuação do judiciário acontece. E aí você pode me perguntar, mas como é que então o judiciário consegue ter tanto poder, sendo que ele só deve agir quando provocado? Evidente que existe uma grande questão que é o fato das pessoas superutilizarem o poder judiciário. Porque a gente vê isso muito claramente, por exemplo, no comportamento do senador Aécio Neves quando foi derrotado pela presidenta Dilma em 2014. Imediatamente depois, no dia seguinte da sua derrota, ele procura o Poder Judiciário para tentar reverter uma decisão política, uma decisão do povo brasileiro que foi tomada naquele momento, em 2014. A legitimidade do Poder Judiciário, ela é conferida pelo Estado. O Estado dá aos juízes a legitimidade de ação. O Estado autoriza os juízes a trabalhar, mediante aí um concurso público, no caso de juízes de primeira instância e de segunda instância, e no caso dos tribunais superiores, mediante uma nomeação, que pode ser aí do presidente da República, chancelada pelo Senado. E aí a gente passa a entender que estas nomeações ou estas aprovações em concurso público dos juízes, elas se constituem numa autorização do Estado para que o judiciário aconteça e para que o judiciário exista. Mas esta autorização do Estado, ela tem o lastro na soberania popular. Ela tem o lastro no fato de que todo o poder emana do povo. O presidente da República eleito indica um ministro do Supremo Tribunal Federal para representar a mais alta corte do judiciário brasileiro. Não se trata aqui de discutir uma eleição de um juiz ou uma eleição de um ministro, mas se trata de entender que a soberania popular, o fato de que todo poder emana do povo, confere ao judiciário a sua legitimidade de ação. E por que então a gente tem um outro critério que é a independência e autonomia dos juízes? Se você tem a soberania nacional, a soberania popular, indicando os juízes, ou por concurso público ou por nomeação, os juízes precisam ter independência e autonomia para trabalhar. Eles precisam ter independência e autonomia para agir dentro dos parâmetros, assim, decididos pela Constituição Federal. O juiz não pode fazer o que for da cabeça dele. Ele tem que seguir as leis que são aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo, e ele precisa tratar dessa questão de forma muito clara e muito objetiva. Mas ele precisa ter independência e autonomia, porque ele não pode estar sujeito a interesses políticos, privados, públicos, de qualquer natureza para tomar sua decisão. Ele teria que ter uma aplicação fria da lei. Teria que simplesmente pegar a lei e interpretar à luz da situação, à luz daquilo que está apresentado para ele naquele momento. O critério para escolher juiz, mesmo na nomeação, deve ser sempre técnico. E esse técnico a gente precisa colocar ele sempre entre aspas, porque parece que o técnico ele é a negação da política, parece que o técnico é a exclusão da política, mas não é isso que acontece. Muitas vezes as interpretações técnicas, elas travestem interpretações políticas, que ficam escondidinhas. Está menos escondido ultimamente, mas ainda está escondido atrás do técnico. Mas a indicação, ela precisa ser técnica. Uma pessoa despreparada não pode ser um juiz. A pessoa precisa se preparar para isso. Mas é essa preparação que também muitas vezes se coloca como um problema. Porque quais são as dificuldades para acessar um concurso público da magistratura nesse país? O que você precisa fazer para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Não são as urnas que te colocam lá. É um processo, às vezes, até mais complexo do que o processo das urnas. Porque a tua preparação é condicionada a uma série de elementos que muitas vezes não levam em conta a situação do Estado brasileiro, as desigualdades que o nosso Estado vive, os preconceitos que ainda estão latentes no Estado, que a gente ainda vê na nossa sociedade. Isso não é critério para escolher um juiz.
mas muitas vezes algum tipo de conhecimento técnico que se coloque, como por exemplo entender o que precisa fazer para fazer uma desapropriação, nos faz entender que é muito mais fácil um juiz determinar a desapropriação de famílias que estão ocupando determinado prédio, determinado terreno, do que pedir para uma empresa sair. E é essa a judicialização da política. Portanto, no regime democrático, não é papel do judiciário nenhum tipo de expressão de opinião ou o seu posicionamento com relação às dinâmicas políticas, uma vez que o poder dos juízes não é conferido para isso. O que eu estou querendo dizer com isso? A opinião e o posicionamento político que todo mundo tem, é direito de todo mundo ter, não deve ser utilizado para parâmetro em decisão judicial. Não deve ser utilizado em parâmetro para o comportamento do poder judiciário. Simplesmente porque o juiz não é colocado lá para isso. Simplesmente porque esse não é o papel do poder judiciário. A interpretação política, o entendimento de se um Estado é bom, se um governo é bom ou ruim, cabe única e exclusivamente a nós, a mim, a você, aos seus vizinhos, à sua família. Isso é o regime democrático. Se um governo vai mal, não é papel do juiz dizer que o governo vai mal. Se um governo vai mal, é papel nosso dizer que ele vai mal. E se ele vai bem, a gente reconhece ele nas urnas depois. Portanto, a gente vive no país o que a Maria Luísa, nesse livro Judicialização da Política, aponta como uma tensão entre o Estado de Direito e a democracia. O que isso significa? Nós estamos acostumados a ouvir todo dia. Nós vivemos num Estado democrático de direito, ou pelo menos vivíamos antes do golpe. Mas nós temos uma Constituição que diz que o nosso país é um Estado democrático de direito. O lastro, o que fundamenta aquilo que é o seu direito é a Constituição Federal. E a Constituição Federal escolhe a democracia como regime político. Isso aponta pra gente que a gente tem o direito e a democracia. E quando esses dois elementos se tensionam, a gente abre um flanco, abre um espaço, abre um vazio que é ocupado pelo Poder Judiciário. Esse flanco ele é aberto muitas vezes por conta das distorções da democracia representativa. Quantos negros e negras são deputados e deputadas? Quantas mulheres são deputadas? É proporcional em relação à questão da sociedade? É proporcional em relação à população? Quantas pessoas que você conhece que têm o direito de livre acesso aos plenários, que não são brancas, que não são homens? Nós vivemos uma crise de representatividade no país. É majoritária a presença dos empresários e de pessoas ligadas aos empresários e ao poder financeiro, ao poder econômico, nos congressos, nos parlamentos e mesmo nos governos. Quantas cidades do país são governadas por empresários e quantas cidades do país são governadas, por exemplo, por lideranças sindicais? Nós vivemos uma crise de representatividade no Brasil que não é pequena. E que não é também exclusiva do Brasil. Ela acontece no mundo todo. Mas aqui é um pouquinho mais complicado. Porque se você distorce a representação, você abre espaço para questionar os governos. Porque as pessoas não se sentem representadas pelos seus governantes. E essa ausência de representação, esse vazio de representação, que é uma representação burguesa, lembrando o começo da nossa conversa aqui, o Estado é burguês, esse vazio de representação também é um outro elemento que abre espaço para a judicialização da política. Quero usar um exemplo para falar com vocês. Quantas vezes nós não vimos em jornais a notícia de que determinado juiz havia suspendido uma greve, que havia proibido a realização de uma greve? Esse é um dos maiores exemplos de judicialização da política, porque a greve é um direito político. A greve é um direito típico das democracias. Sem greve, sem democracia não existe greve. E sem greve não existe democracia. Esses elementos eles precisam se cruzar, porque muitas vezes o trabalhador precisa se valer do instrumento do direito de greve. E ele se vale, eles realizam uma assembleia, eles aprovam a realização daquela greve e aí simplesmente o juiz diz o seguinte: olha, tudo bem vocês fazerem a greve, mas vocês têm que manter 80%, 90% da empresa funcionando. Mas olha, isso então não é greve. Porque isso não implica em nenhum tipo de paralisação. E o juiz não tem medo, ele não teme interferir nisso.
Esse é um exemplo claríssimo de judicialização da política. Um outro exemplo, que ele é um pouco mais complicado de ser discutido, mas ele é importante, é o que se chama de ativismo judicial. O ativismo judicial é aquele caso clássico. A pessoa precisa fazer uma cirurgia ou um tratamento específico, ela não tem condição de pagar. Ela aciona o Sistema Único de Saúde, por exemplo. O Sistema Único de Saúde diz que não tem condições de oferecer aquele tratamento para a pessoa. A pessoa vai, procura o Poder Judiciário, entra com uma ação judicial e o juiz determina que o governante, que o SUS do município, ou do estado, ou mesmo federal, ofereça o tratamento para aquela pessoa. São milhares de casos dessa natureza. Esse caso, você pode dizer para mim, não, mas é justo, Antônio, porque o SUS deve ser universal. E se o SUS não oferece para a pessoa aquele tipo de tratamento, como é que ela vai fazer para se curar? De fato, isso é importante, mas isso também é mais uma rachadura no sistema. O papel de oferecer um tratamento específico, uma questão específica de saúde, é do Estado, através do Poder Executivo constituído. Se o Estado, ou o município, ou o governo federal não oferece aquilo para as pessoas precisam responder isso na urna. Você vai dizer, então a pessoa tem que esperar 4 anos para ela poder receber o tratamento. Não, mas a gente precisa refletir sobre isso. De quem é o papel de oferecer? Não é do juiz, não é do Poder Judiciário. Mas muitas vezes o Poder Judiciário também interfere nesse processo. Uma outra questão. Você já teve numa sala de audiência? Você já acompanhou um julgamento? Você já teve acesso a um juiz de direito? Já conversou com ele? Se você abrir um processo judicial, você consegue entender tudo que está escrito ali? Seguramente não. Eu sou advogado e muitas vezes também não entendo. As pessoas fazem questão de usar uma linguagem, um formalismo, uma simbologia, os ternos, as gravatas, as cortinas, os tapetes, as togas. Tudo isso serve para gerar um grande sentimento de que o judiciário não é seu e não é meu, de que o judiciário não é nosso, de que o judiciário não é do povo. Ele é único e exclusivamente daqueles operadores, dotados daquela técnica e daquele conhecimento absurdo, que impedem, muitas vezes, o acesso da população, especialmente pobre, especialmente baixa renda, ao Poder Judiciário. Isso gera, na cabeça do juiz de direito, uma total descompromisso com a democracia, um total descompromisso com a desigualdade, com a discussão da desigualdade, e dá para o juiz de direito a possibilidade dele escolher qual é o grande mal do Estado, como se a sua vida, como se a vida das pessoas não fosse importante para ele, mas única e exclusivamente o que está dentro da cabeça dele fosse importante para ele. E aí a gente tem este mesmo processo acontecendo no Ministério Público, que ainda tem um outro problema, porque o Ministério Público do Brasil é um dos mais poderosos do mundo, especialmente porque ele tem a função principal de todo o Ministério Público do mundo, que é o que a gente chama de custos legis. Eu precisava usar uma palavra bonita com vocês, mas é o que se chama de o custo de fiscalizar a lei. O Ministério Público tem o papel de dizer para toda a sociedade, inclusive para o Poder Judiciário, se tem alguém descumprindo a lei ou não. Isso já é um grande poder, isso já é um grande papel. O Ministério Público também é autônomo, também é independente e ainda tem o poder de investigar e de fazer inquérito. Isso faz com que o Ministério Público, e alguns atores até apontam o Ministério Público como um quarto poder no Brasil, tamanha é a possibilidade de influência que os promotores, que os procuradores da República, estaduais, municipais, têm diante do Estado. É um poder muito grande e é um poder que também gera na gente uma pontinha de preocupação, conforme a gente vai ver mais pra frente. Todos esses elementos, portanto, dão lastro à judicialização da política. As distorções da democracia representativa, elas abrem um vazio que começa a ser ocupado pelo Poder Judiciário, sob o argumento da resolução do conflito. O Poder Judiciário usa que existe um conflito. Por exemplo, na Operação Lava Jato, existe um conflito de interesse. A corrupção é um problema. Então, o Ministério Público e o Poder Judiciário precisam agir nessa resolução de conflito. Nada fora da lei, mas muito fora da democracia.
porque muitas vezes a atuação dessas pessoas extrapola em qualquer limite as possibilidades democráticas, o jogo democrático, o jogo político. O ativismo judicial é a segunda etapa desse processo. Esse discurso da superioridade, essa sensação de superioridade que faz com que os juízes entendam que eles têm o monopólio do direito. Que o direito não é seu, que o direito não é meu, que o direito é deles. Todos esses passinhos levam à judicialização da política. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Brasil agora e sobre a nossa situação. Os juízes, o Poder Judiciário, entendeu que a corrupção é o grande mal do Estado brasileiro. Que não é a desigualdade social, que não é o machismo, que não é o racismo, que não é toda forma de preconceito, que não é toda forma de desigualdade de oportunidades, de desigualdade de renda, de desigualdade de direitos que existe no país. O Judiciário resolveu entender que é outro problema do Brasil, que o problema do Brasil é a corrupção. Ele resolveu entender porque foi aberto um espaço para isso. A crise da representatividade, o fato de pessoas como você não poder, com facilidade, representar os seus pares na política, no Estado, em qualquer tipo de representação política, isso abriu um buraco para que se judicializasse o Estado, para que se judicializasse a política. Com este pretexto, entenderam, alguns juízes, alguns procuradores, entenderam que o grande inimigo do país é a corrupção. A corrupção enquanto inimigo faz com que o judiciário leve a classe política toda para uma condição de suspeita. Se a gente tem uma representatividade baixa, o discurso que coloca que a classe política está sob suspeita pega muito fácil. E aí se coloca uma super aliança entre Ministério Público e Poder Judiciário que fundamenta, que sacramenta a ideia de que o grande inimigo do país é a corrupção. Tudo isso é absolutamente político, não é nada jurídico e está acontecendo agora. Como é que fica a democracia com relação a isso? Outro dia saiu uma sentença em que o juiz dizia: defiro todos os pedidos do Ministério Público se houverem. O Ministério Público sequer tinha se manifestado no processo e ele escreveu: defiro os pedidos se houverem. Isso é uma prova simples, simbólica, de que existe uma aliança entre aquele que precisa fiscalizar a lei, que é o Ministério Público, e aquele que precisa interpretar a lei. Portanto, se fiscalização e interpretação andam juntas, você não tem equilíbrio na democracia, porque é inevitável um supercrescimento do Poder Judiciário nesse processo. O juiz Sérgio Moro tem um artigo que foi feito muitos anos antes da Operação Lava Jato, que é um artigo em que ele analisa a Operação Mãos Limpas da Itália, tida para muitos autores como a origem desse fenômeno da judicialização da política no mundo. Muito parecido. O comportamento do juiz que conduziu a Operação Mãos Limpas na Itália é muito parecido com o comportamento do juiz Sérgio Moro. E neste artigo, de mais de 10 anos atrás, o juiz Sérgio Moro coloca uma frase muito impactante. Ele diz que é muito difícil você conseguir reunir provas contra políticos importantes, mas a opinião pública pode constituir um salutar substitutivo. Você está me perguntando o que significa isso? O juiz Sérgio Moro diz nesse artigo que a prova pode ser substituída pela opinião pública. Não importa se aquele político vai ser condenado ou não. O que importa é que a opinião pública seja movida a tirar aquele político do jogo, do sistema de representação. Isso é um juiz de direito falando. O juiz de direito, há mais de 10 anos atrás, disse com todas as letras que é preciso mover a opinião pública, é preciso disputar as pessoas para que elas, de fato, condenem os políticos nas próximas eleições. É um juiz de direito falando de política. Até aí, o problema é quando os atos dele
e de muitos outros juízes no Brasil se constituem dessa forma, se constituem com esse pensamento. Os vazamentos da Operação Lava Jato não são por acaso. Os vazamentos da Operação Lava Jato se constituem no modus operandi dessa operação, porque é através desses vazamentos que se forma a opinião pública. A Operação Lava Jato ela é política em sua essência, porque ela trata da opinião pública em sua essência. Ela não é técnica, ela não é jurídica. E ela é mais um elemento que desestabiliza a democracia no Brasil. Não que a corrupção não tenha que ser discutida, não que os atos daqueles que cometeram erros não precisam ser julgados e devidamente processados pelo Estado brasileiro. Mas transformar um processo judicial num show midiático é a essência da judicialização da política no Brasil. O juiz não pode ser um herói. O juiz de direito é um servidor. O Sérgio Moro e qualquer outro juiz desse país está a serviço de você, está a meu serviço, está a serviço de todos nós e deveria se comportar dessa forma. O judiciário brasileiro viabilizou o golpe. Ele não assumiu o poder, é verdade, mas ele viabilizou o golpe. Vocês lembram quando a presidenta Dilma tentou nomear o presidente Lula para ministro? Quando tentou nomear o Eugênio Aragão para ministro? E ela foi sistematicamente barrada naquele que é uma das tarefas mais básicas de um presidente da República, que é escolher os seus ministros. Ela foi sistematicamente barrada pelo Poder Judiciário. Nós talvez nunca vamos conseguir dizer se era possível reverter ou não o processo de golpe com essas nomeações, mas com certeza o Poder Judiciário impediu que essa possibilidade acontecesse. Um outro exemplo. O Poder Judiciário faz uma conexão preconceituosa, elitista, entre o Partido dos Trabalhadores e a corrupção. Sabe por quê? Porque na cabeça de pessoas burguesas, da elite, ou formadas com esse pensamento, muitas vezes, tratar da questão social é menor. Se a corrupção é o grande inimigo, para que precisa ter Bolsa Família? Para que precisa ter ProUni? E muitos juízes, inclusive, questionam isso em sentenças judiciais. Tratam dessa questão sem o menor pudor, representando, de fato, aquilo que nós aqui estamos achando que eles são. A judicialização da política é um fenômeno de poder, tal qual os bancos a pressão dos bancos sobre a economia é um fenômeno de poder. Só tem uma diferencinha. Eles desestabilizam muito a democracia. Você tem uma ideologia formada sobre a questão social, a corrupção é o problema central, os juízes muitas vezes carregam uma mentalidade neoliberal, uma mentalidade colonizada, uma mentalidade que não é produzida no país, um pensamento que não é produzido no Brasil, muitas vezes é coisa que vem de fora e eles engolem, a corrupção vira o grande inimigo, a desigualdade não é o grande problema na cabeça deles, eles são coniventes. Muitas vezes os juízes, o Poder Judiciário no Brasil é conivente com repressão policial, com genocídio da população negra, muitas vezes, na grande maioria das vezes, com assassinato de jovens pelo Estado. E nada disso é um grande problema. Nada disso é uma grande questão. Portanto, mais uma vez, o caráter antidemocrático desses juízes fica claro na nossa frente. Muitas vezes o Poder Judiciário, na maioria das vezes, o Poder Judiciário é conivente com o abuso do poder econômico. Quando o poder econômico manda retirar famílias de determinados terrenos que elas tiveram há anos, como no caso do Pinheirinho, e, por exemplo, deixar ocupações enormes de empresas, de indústrias, de proprietários privados em terrenos públicos por 20, 30, 40 anos. Mas as famílias, os juízes vão e determinam a retirada dessas pessoas. Sem esses elementos que estão colocados aqui, o golpe não teria sido viável. A instabilidade democrática do Brasil não teria sido tão grande. A judicialização da política foi fundamental para o processo do golpe que nós sofremos nesse país. E não adianta esperar
dos advogados, do Ministério Público, dos juízes, que eles próprios vão fazer um exame de consciência e retomar o curso natural do Poder Judiciário. É só a pressão das SUAS que resolve. Da mesma forma com que está acontecendo no país dessa forma, nos outros países do mundo é só a pressão nas SUAS que diminuiu os impactos das instabilidades democráticas. O Poder Judiciário viabilizou o golpe, mas não assumiu o poder. Será que esse é o próximo passo? Muito obrigado para vocês. Um grande abraço.